tempos de império, sabia-se que havia petróleo no Brasil. Até o começo do século XX, pesquisadores e exploradores anônimos tentaram achar petróleo, mas não tiveram sucesso. Manuel Inácio de Bastos ficou sabendo que os moradores de um bairro de Salvador usavam uma lama preta para fazer as lamparinas funcionarem. Manuel fez testes para provar que havia petróleo naquela região, mas não achou ninguém para investir em suas pesquisas. Hoje, Manuel entregou suas pesquisas para Getúlio Vargas. Hoje, houve a criação da CNP, Conselho Nacional do Petróleo. Foi criado para decidir qual a melhor maneira de explorar e usar o petróleo. A CNP determina várias diretrizes com respeito ao petróleo e determina também que as jazidas pertencessem ao governo. O primeiro poço de petróleo é encontrado no bairro de Lobato, Salvador. A partir de agora, começam a procurar jazidas de petróleo por todo o solo brasileiro. Foi no governo de Getúlio Vargas que, pela primeira vez, em 21 de janeiro de 1939, jorrou petróleo no Recôncavo baiano. E agora é ainda Júlio quem defende a participação do Estado na sua exploração, quando repete solenemente: quem entrega o seu petróleo aliena sua própria independência. O governo brasileiro anuncia o estabelecimento do campo de exploração petrolífera de Candeias, Bahia. O Brasil caminha a passos gigantescos para sua completa independência econômica. A exploração do petróleo já constitui uma realidade. Em vários pontos do estado, principalmente nas vizinhanças da cidade do Salvador, diversas torres perfuratrizes se erguem. Muitos poços estão em franca produção, merecendo a máxima atenção do governo do presidente Vargas, que envida todos os esforços pelo maior engrandecimento do Brasil. O inventor federal, Dr. Landulfo Alves de Almeida, acompanhado de altas autoridades, técnicos e jornalistas, visita os poços e instalações de Candeias, Aratu e Ilha Joanes, onde o ouro negro jorra abundantemente e é condicionado em grandes depósitos apropriados. Tal fato traz para o Brasil grande e promissor surto de progresso por constituir um dos maiores fatores do seu desenvolvimento econômico. Com a promulgação da nova Constituição, cria-se a possibilidade da entrada de empresas estrangeiras para a exploração do petróleo. A manifestação é contra setores liberais, onde os nacionalistas são contra aqueles que querem que empresas estrangeiras explorem o petróleo brasileiro. À frente da campanha, o escritor Monteiro Lobato e os generais Leônidas Cardoso e Caetano Horta Barbosa, entre outras figuras ilustres. Para os setores nacionalistas, a independência econômica deverá ser um complemento da liberdade política trazida pelo movimento democratizante, e isso só será possível com a exploração do petróleo brasileiro. O presidente Eurico Gaspar Dutra apresenta um anteprojeto do Estatuto do Petróleo para permitir a iniciativa privada na indústria do petróleo. Como não existem muitas empresas nacionais, o petróleo acaba sendo explorado por estrangeiros. Os nacionalistas não querem entregar o petróleo brasileiro para o monopólio internacional das Sete Irmãs. Surgiu no país, então, o movimento O Petróleo é Nosso, para defender o monopólio estatal sobre o petróleo. Em toda a fase de preparação do anteprojeto e discussão do Congresso do projeto do Estatuto do Petróleo, a campanha ganha as ruas sob a liderança do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. A presença de honra coube ao ex-presidente Arthur Bernardes. O Centro de Estudos passou a coordenar as atividades em todo o país, já que, até agora, as manifestações estão desorganizadas. Com o apoio da União Nacional dos Estudantes, foram organizadas a Semana e o Mês do Petróleo, e houve até mesmo uma eleição para escolher a rainha. O petróleo incentivou a oficialização do monopólio estatal sobre a atividade petrolífera e a criação da empresa estatal, Petróleo Brasileiro S.A., mais conhecida como Petrobras. O presidente Getúlio Vargas lança uma lei para a criação da Petrobras. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional
relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Novas medidas ampliaram a atuação da Petrobras na economia brasileira. Em operação da Reduc, refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, pela primeira vez a capacidade nacional de refino superava o consumo. O consumo do combustível triplicou, passando de 34 mil para 100 mil barris. Desenvolveram um projeto de extração, iniciando a exploração de petróleo em águas profundas. A produção de petróleo começa a crescer cada vez mais. Boa tarde. Descoberta de poços na Bacia de Campos, a maior reserva de petróleo do Brasil. A Bacia de Campos é a principal área sedimentar já explorada na costa brasileira. Ela se estende da cidade de Vitória, Espírito Santo, até o Arraial do Cabo, no litoral norte do Rio de Janeiro, uma área de aproximadamente 100 mil km². A Bacia de Campos, localizada no estado do Rio de Janeiro, é um conjunto de vários reservatórios de petróleo, localizados em lâminas d'água que variam de 80 metros a 3.000 metros. Neste gigantesco laboratório a céu aberto foram testadas as principais tecnologias offshore em desenvolvimento de projetos realizados a profundezas da água jamais testadas anteriormente no mundo. O desenvolvimento do campo está previsto para ser realizado em 4 módulos. O módulo 1A, o maior do campo, teve sua produção antecipada pelo FPSO Brasil, com produção diária de 96 mil barris de petróleo, em lâmina d'água de 1.360 metros. Para compreendermos melhor o empreendimento nas fases seguintes de desenvolvimento e implantação, viajaremos pelo módulo 1A, fase 2, que representa um dos maiores desafios tecnológicos da Petrobras. Uma das inovações nesse campo é a instalação do primeiro sistema de produção antecipada sobre uma plataforma flutuante. Com ele, reduzimos o tempo de maturação de 4 a 6 anos em 4 meses. Em agilidade, flexibilidade operacional e uma enorme economia de investimento. Isso permitiu a produção do óleo ser feita enquanto eram construídas as plataformas definitivas que serão instaladas. Meu nome é Camila Almeida, eu sou geofísica na Petrobras. Meu nome é Wallace Caldas e eu sou geofísico na Petrobras. Meu nome é Ana Luísa, eu sou geóloga da Petrobras e trabalho no margem equatorial. Eu sou José Antônio Cupertino, geólogo de formação. Exploração é o início da cadeia de uma indústria de petróleo, onde tudo começa, que é a descoberta do óleo. Áreas de fronteira exploratória são áreas onde o conhecimento é pequeno ou nenhum, ou seja, não há poços perfurados ou há muito poucos poços. Nós temos hoje 2 grandes áreas de fronteira, uma denominada Costa Leste, que vai desde a Bahia até Pernambuco, e outra denominada Margem Equatorial, que vai do Rio Grande do Norte até Oiapoque. O trabalho do geofísico na exploração na Petrobras, ele começa desde o levantamento sísmico. À medida que uma onda, sísmica ela penetra na Terra, ela consegue identificar as diferentes camadas geológicas e vai conseguindo montar a história geológica de cada bacia. Esses dados sísmicos são os que a gente usa para fazer a interpretação. A partir daí, tentar achar a melhor área ou posição para alocar um poço de petróleo e chegar ao resultado positivo. A Petrobras trabalha
pensando sempre no futuro. Então, hoje nós temos uma curva de produção de petróleo que vai contemplar o país durante um longo tempo. Isso é fruto dos resultados que nós obtivemos nas bacias de Santos e Campos, o denominado pré-sal. Nós já estamos pensando além, estamos pensando na margem equatorial e na costa leste, duas áreas de fronteira onde ainda temos muito que trabalhar. Essas áreas de fronteira elas já vinham sendo estudadas para que mais para frente, mesmo depois da produção no pré-sal, a gente tenha outras áreas que possam também contribuir na produção de hidrocarboneto da empresa. A gente trabalha com uma área completamente nova, praticamente onde ninguém esteve ali estudando. O que marca um profissional que trabalha numa área de fronteira exploratória é essa curiosidade de entender o que está acontecendo, né? E assim a gente espera que no futuro, quando tiver pessoas novas trabalhando nessa área, eles vejam os nossos trabalhos e sintam esse mesmo orgulho de participar de uma equipe que desenvolveu todo um projeto de exploração, encontrou petróleo e trouxe desenvolvimento para toda uma região, né?